Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nessa temporada, focalizando mais uma vez o livro do Apocalipse. Nós estamos aqui com 8 amigos especiais que nós convidamos de vários estados brasileiros e eles vieram participar aqui do estudo do livro no Hotel Monreale, em São José dos Campos. E nós já estamos aqui há várias semanas juntos, não? Há várias semanas aprendendo a palavra de Deus. Hoje estamos voltando para mais um estudo e eu quero convidar você a participar desse estudo. Hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito do capítulo 10 de Apocalipse. E o tema que nós vamos estudar, João e o Livrinho. Esse livrinho tem muito a nos ensinar nessa tarde. Vamos aprender sobre uma experiência agridoce que enfrentou o povo de Deus no passado e a importância desse evento para os dias atuais. Por isso, pegue sua Bíblia e participe conosco mais uma vez desse estudo. Como você sabe, nós temos um hábito aqui de não começarmos a estudar a Bíblia sem antes orar. E então queria convidar todos vocês que nós orássemos mais uma vez, buscando a bênção de Deus para o estudo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito seja nosso professor e nos faça compreender os mistérios que esse capítulo encerra. Que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida e que nós tomemos decisões sérias ao Teu lado. Por Jesus te oramos. Amém. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 10. Você que está nos assistindo em casa, se não pediu a sua revista ainda, não deixe de pedir. É um presente da Novo Tempo para você. Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou então acesse a nossa página novotempo.com/Bíblia Fácil. Você manda os seus dados postais para nós, nós enviaremos essa revista para você inteiramente grátis. Lembre de clicar na imagem no nosso site lá. Você vai clicar na imagem, vai abrir um formulário e aí você preenche todos os dados para você receber essa revista. No final dela tem um questionário. Se você preencher o questionário e devolver para nós, você ganha também um DVD que nós gravamos lá na Ilha do Cavaco, no Rio de Janeiro, com 18 temas sobre o livro do Apocalipse. E hoje estamos prontos aqui para começarmos o estudo do capítulo 10. Quando começamos o capítulo 10, no primeiro verso, João escreveu assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. João disse que viu um anjo forte descendo do céu. Quem é esse anjo? Você consegue adivinhar quem é esse anjo? Jesus. E por que é Jesus? Porque ele está primeiro envolto em nuvens. Jesus no Evangelho ele é sempre pintado como aquele que vem com as nuvens. Também no Apocalipse, né? 1 verso 7. Eis que vem com as nuvens. Então Jesus está relacionado com as nuvens no Novo Testamento e no Apocalipse. Agora ele tem ali um arco-íris por cima também de sua cabeça. Você se lembra que o arco-íris foi estudado aqui no capítulo 4, quando nós aprendemos sobre o trono de Deus? E lá estava o arco-íris sobre o trono? Agora, um outro detalhe muito importante desse verso. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Você se lembra no capítulo 1, quando Jesus apareceu para João? João não disse que o rosto dele brilhava como o sol na sua força? Então aqui nós temos uma ampliação do simbolismo profético. E esse anjo aqui é o próprio Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas pastor, Jesus é um anjo? Não, Jesus não é anjo. Jesus é Deus. Mas ele se apresenta às vezes como um anjo. Você está lembrado que ele já visitou no passado vários personagens e ele foi reconhecido como um anjo? Inclusive Josué, quando estava para lutar e vencer a cidade de Jericó, lembra que ele saiu para orar e um anjo veio falar com ele e ele quis lutar contra o anjo e ele descobriu que era Jesus e ele adorou esse anjo e o anjo aceitou ser adorado? Porque era Jesus, porque nenhum outro anjo aceitaria. Inclusive aqui no Apocalipse, João tentou adorar o anjo que veio ajudá-lo a revelar os mistérios. Vocês já leram isso aqui no Apocalipse? Se você já não leu, dê uma olhadinha no capítulo 19. Olha o que diz Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse, vê, não faças isso.
Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora quem? Deus. Adora a Deus. O anjo revelador que veio trazer a mensagem para João, João quis adorá-lo. Ele disse, não, você não me adora não, porque eu sou criatura como você. Eu sou anjo. Adora a Deus. Mas lá em Josué, o anjo aceitou ser adorado. Por quê? Porque era o próprio Jesus Cristo. Então Jesus se apresenta em alguns momentos como sendo o anjo do Senhor. E aqui no capítulo 10, nós temos um exemplo claro disso. É o próprio Jesus Cristo. Agora, olha o que diz na continuidade do capítulo. Versículo 2 e 3. Apocalipse 10, 2 e 3. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. O que esse anjo tinha em suas mãos? Um livrinho aberto. Que livrinho é esse que se encontra aberto na mão do anjo? Nós entendemos de que esse livrinho é o próprio livro do profeta Daniel. Por que esse livrinho é o livro de Daniel? Porque o livro de Daniel é o único livro da Bíblia aonde, após ser escrito, houve uma ordem para que ele fosse fechado, selado. E agora aqui nessa cena do Apocalipse, nós temos a abertura do livrinho de Daniel, ou pelo menos ele já está aberto na mão de Cristo. Dê uma olhadinha lá no profeta Daniel, deixa aí marcado o Apocalipse, capítulo 10, e vamos lá para o profeta Daniel no Antigo Testamento, página 598, Daniel 12, 4. Assim diz o texto: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e faz o quê? Sela o livro. Até quando? Até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando Daniel terminou de receber as revelações e escrever o livro, o anjo disse assim para ele: Daniel, você agora encerra as visões e sela o livro até o tempo do fim. Ou seja, as porções de tempo no livro de Daniel, elas não seriam compreendidas até que o tempo do fim chegassem. Se em Apocalipse 10, esse livro na mão de Cristo é o livro de Daniel e ele está aberto, isso quer dizer que esta cena do capítulo 10, ela tem a ver com o tempo do fim. Porque agora o livro já está aberto. E qual outro dado ou indício aqui no próprio texto que nos ajuda a acreditar de que esse livrinho é o livro de Daniel? Olha para o verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Já não haverá demora. Aqui no original grego diz, já não haverá tempo. Ou seja, o tempo do fim chegou. Já não haverá mais tempo. Então aqui nós temos uma visão de Cristo e ele tem um livrinho na mão e esse livrinho aberto é o próprio livro de Daniel. Agora esse livro vai contar para nós de uma experiência pela qual o povo de Deus passaria. Olha com atenção então essa experiência. Versículo 8. João diz assim: A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então João recebeu uma ordem de ir até Jesus, pegar o livrozinho, o livro pequeno, que estava na mão dele. João foi, tomou o livro da mão de Cristo. E a ordem para João ainda foi assim: Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, o quê? Doce como mel. Versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou o quê? Amargo. Então, você consegue visualizar a cena? João teve uma visão de Cristo,
que está com um livrinho aberto nas mãos. Esse livro aberto, ele estava outrora selado, porque é o livro de Daniel. Isso quer dizer que essa cena pertence ao momento histórico do tempo do fim. Agora, o anjo que falava com João diz assim, vai lá na mão daquele anjo e pega o livrinho na mão dele. Quando João chega perto de Cristo, ele pede o livro e Cristo entrega para ele. Aí o próprio Cristo diz assim para João, agora você pega esse livro e você devora ele, come ele. Na tua boca ele vai ser doce, mas quando chegar no estômago ele vai ser amargo. O que é que representa esta cena? Essa expressão tomar o livro e comer, o profeta Jeremias já havia usado uma expressão parecida quando ele disse assim, achando as tuas palavras, logo as comi. No sentido de que ele teve interesse em compreender o que elas significavam. Aqui é o mesmo caso. João quis entender o significado dessa palavra. E então Jesus disse para ele que essas palavras seriam doces, mas depois elas seriam amargas. A que evento essa experiência se refere? Pois bem, quando analisamos a história dos movimentos religiosos, nós nos deparamos com este homem chamado Guilherme Miller. E Guilherme Miller, ele pertence a um período muito interessante da história. Você se lembra que nós falamos aqui na abertura do sexto selo sobre 4 eventos que marcariam a abertura do sexto selo? Quem se lembra quais eram esses eventos? Um terremoto, sol escuro, lua vermelha como sangue e a queda das estrelas. Esses eventos aconteceram em 1755, 1780, o sol e a lua, e 1833. Estes eventos chamaram a atenção do mundo, porque todo mundo começou a pensar, algo sobrenatural está acontecendo. E o que é que estava acontecendo? O sexto selo estava sendo aberto. Quando foi em 1798, no meio dessas datas, o Papa é preso, o Papa Pio VI. E o mundo religioso se perguntou, o que é que está acontecendo? Um grande terremoto, o sol escurece, a lua aparece vermelha como sangue, agora o Papa é preso, o que é que está acontecendo? E eles voltaram seus olhos para as profecias e começaram a estudar as profecias para tentar entender o que é que estava acontecendo. E eles viram em 1833 a queda das estrelas também. Então, esse movimento de retorno à Bíblia, por causa desses eventos sobrenaturais, ficou conhecido nos Estados Unidos da América do Norte como o segundo grande reavivamento. Então, na literatura norte-americana, o segundo grande reavivamento é um retorno que houve à Bíblia por ocasião desses acontecimentos. E fez parte desse grande reavivamento esse fazendeiro chamado Guilherme Miller. Ele era membro da Igreja Batista e ele começou a estudar também a Bíblia para entender o que estava acontecendo no cenário mundial. E enquanto ele estudava a Bíblia, ele chegou a esse texto de Daniel, capítulo 8, verso 14. Guilherme Miller leu esse texto e o texto diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Quando Guilherme Miller chegou nesse texto, ele então começou a estudar o santuário israelita, para entender essa profecia. E lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus havia ordenado a Moisés que ele construísse um santuário. Eu já falei para vocês em outras ocasiões sobre esse santuário terrestre. Esse santuário tinha vários serviços. 2 eram os principais: serviço diário e o sacrifício contínuo. Nesse sacrifício diário ou contínuo, o que acontecia? Quando alguém pecava em Israel, no tempo dos israelitas, tinha que trazer um animal até o santuário. Para cada tipo de animal havia um tipo de, ou para cada tipo de pecado havia um tipo de animal. Então, de acordo com o pecado, era um animal que o pecador tinha que oferecer. Podia ser uma pomba, uma rola,
um cordeiro, uma cabra, até um touro. Dependendo do pecado, tinha um animal específico. Então, quando o israelita pecava, ele via na lei qual era o animal que ele tinha que oferecer por aquele pecado, e ele levava essa oferta, esse animal, até o santuário. Lá o sacerdote fazia com que ele colocasse a mão na cabeça do animal e confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado passava dele para o animal, e em seguida ele tinha que pegar uma faca e matar esse animal. A Bíblia ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que o pecado fosse perdoado, o animal tinha que morrer. E era o próprio pecador quem matava o animal. O sacerdote pegava agora o sangue desse animal e levava para dentro do santuário. Assim o pecador ia para casa perdoado, o seu pecado estava perdoado, mas o registro do pecado ficava guardado dentro do santuário. Isso acontecia todos os dias em Israel. Como esse registro de pecado contaminava o santuário, uma vez por ano tinha que acontecer o que nós chamávamos então de dia da expiação ou purificação. Então o sacerdote pegava o sangue da oferta e levava para dentro do primeiro compartimento do santuário. E o pecador estava perdoado. Mas esse pecado registrado no santuário o contaminava. E uma vez por ano entrava em cena o sumo sacerdote, que entrava além do segundo véu no local santíssimo. Então o santuário, como você pode ver nessa imagem, tem aqui o primeiro compartimento, chamado de santo. Você tinha aqui a cortina e depois da cortina um segundo compartimento chamado de santíssimo, aonde ficava a arca da aliança e dentro da arca as tábuas da lei e no meio dos querubins a glória visível de Deus, a Shekinah. Então, o sacerdote entrava aqui todos os dias para fazer a mediação pelo pecado, mas o sumo sacerdote só aqui dentro, no Santíssimo, uma vez por ano. E tinha uma data específica que ele entrava aqui no lugar santíssimo. Era sempre o 10º dia do 7º mês. Então, no 7º mês do calendário judeu, no 10º dia, o sumo sacerdote entrava lá dentro do Santíssimo para fazer a purificação do santuário. Então, para o povo de Israel, o dia da expiação, ou quando o sumo sacerdote entrava em cena, era um dia de juízo, era um dia também de purificação. Aí, quando Guilherme Miller leu Daniel 8,14, quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, Miller entendeu que esta purificação do santuário, ela deveria acontecer nos seus dias e que ela representava a volta de Jesus. Ele achou que a purificação do santuário, aqui em Daniel 8,14, seria a volta de Jesus. E ele então começou a ensinar isso. Se a purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel, Miller concluiu de que o dia da expiação em Daniel 8,14 era o julgamento final e o dia da volta de Jesus. Então ele começou a pregar, quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, Jesus vai voltar. Uma tarde e uma manhã equivale a um dia, certo? Lembra do Gênesis 1? Houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Quando Deus cria o mundo, a expressão que ele usa no Gênesis é tarde e manhã, ou seja, o dia, a parte escura e a parte clara. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, mas em profecia cada dia vale um ano, então 2.300 anos. Então Miller chegou à seguinte conclusão: quando se passarem 2.300 anos, Jesus vai voltar. Agora ele precisava saber apenas de um detalhe mais. Se Jesus volta no final dos 2.300 anos, qual é a data inicial? Que evento marca o início do período para que eu saiba quando o santuário será purificado? Na visão dele, a volta de Jesus.
E ele encontrou essa resposta em Daniel 9, 24 a 27. Olha aí a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 24. Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha que interessante. O anjo está dizendo para Daniel assim: olha, Daniel, Deus vai dar para você 70 semanas para vocês se arrependerem. 70 semanas, cada semana tem 7 dias, vezes 70, 490 dias. Se estamos falando de períodos proféticos, são 490 anos. Então o anjo Gabriel, que é o anjo que apareceu para Daniel, está dizendo assim: Daniel, nós vamos dar para vocês, judeus, o teu povo, 490 anos de chance para vocês se arrependerem. Olha o que diz agora o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo Gabriel disse assim para Daniel: Daniel, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, vão se passar 7 semanas, 62 semanas, até ao ungido, ao príncipe. O que é que significa então essa primeira parte da profecia? Dentro dos 2.300 anos, para a purificação do santuário, 490 anos foram separados apenas para o povo judeu, para o povo de Daniel. E agora Daniel recebe a seguinte orientação: 7 semanas, que são 49 anos, mais 62 semanas, que são 434 anos, e aparecerá o ungido, o príncipe. Exatamente após o decreto de Artaxerxes, que foi promulgado no ano 457 a.C., se passaram 69 semanas e nós chegamos ao ano 27, aonde Cristo foi batizado. É por isso que ele se chama o Messias, o ungido. Jesus foi batizado no dia que a profecia marcou. O anjo disse para Daniel: vão se passar 7 semanas mais 62, que são 69, e vai aparecer o ungido, o Messias. Aqui Jesus apareceu e foi batizado no Rio Jordão. Então, até aqui, nós já percorremos 69 semanas das 70 que foram dadas para o povo judeu. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos compreender melhor a profecia das 70 semanas, o que é que Guilherme Miller entendeu dessa profecia e o significado para os dias atuais. Pastor, o senhor acredita que Jesus voltará somente depois que o Antigo e o Novo Testamento for pregado a todas as nações? Ele tira o som da minha vida, finas cordas, cria uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor, da minha dor compõe uma nova sinfonia, sinfonia. Então, pastor, quem explicou realmente o acontecimento do juízo? O dia do juízo foi o Irã Edson? Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre Apocalipse capítulo 10. Nós vimos no primeiro bloco que João recebeu a ordem de tomar um livrinho da mão do anjo, que é o próprio Cristo, e comer o livro. E Jesus falou assim para ele: quando você comer esse livro,
na sua boca ele vai ser doce como mel, mas no estômago ele vai ser amargo. Essa experiência de doce e amargo foi uma experiência vivida pelo povo de Deus quando começamos o tempo do fim. Guilherme Miller, um fazendeiro batista, começou a estudar o livro de Daniel e as profecias para entender o que elas significavam. E quando ele chegou em Daniel 8,14, lá diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Miller achou que a purificação do santuário fosse a volta de Cristo. E então ele começou a pregar isto. E ele precisava saber qual era a data inicial para a contagem profética. E lendo Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, ele compreendeu de que deveriam se passar 490 anos de graça para o povo judeu. Então Miller concluiu de que a data inicial seria 457, porque foi aqui que o rei Artaxerxes ordenou a restauração de Jerusalém. Isso está lá em Esdras capítulo 7, na palavra de Deus. Esdras capítulo 7. Lá está o decreto de Artaxerxes. Se você sai agora do ano 457 e viaja 7 semanas, mais 62 semanas, você chega exatamente ao ano 27. O anjo disse para Daniel que no ano 27 apareceria o ungido, o Messias. E Cristo, de fato, se apresentou a João Batista para ser batizado no ano 27. Ele tinha, então, 30 anos de idade. Agora, olha que interessante. No ano 27, quando Cristo se batiza, nós estamos apenas há 7 anos para terminar os 490 anos que foram dados ao povo de Israel. Agora, olha aí na sua Bíblia, em Daniel capítulo 9 e o verso 27. Olha o que diz o verso 27, falando do Messias. Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Uma semana são quantos anos em profecia? 7 anos. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Agora olhe para o quadro profético que nós temos aqui em nossa tela. Ele, o Messias, batizou-se no ano 27. E ele faria firme aliança com muitos por uma semana. 27 mais 7 somam quanto? 34. Então, o ano 34 é o ano que assinala o fim das 70 semanas de graça oferecidas ao povo judeu. O que aconteceu no ano 34 que deu fim ao tempo de graça para os judeus? O discípulo, ou melhor, o diácono Estevão foi apedrejado. Isso está em Atos capítulo 7. Quando Estevão é morto, apedrejado pelos judeus, ele foi apedrejado exatamente 490 anos depois do decreto de Artaxerxes. Ou seja, a profecia cumpriu-se exatamente. Agora, Daniel 9, 27, nós acabamos de ler, dizendo que o Messias faria aliança com muitos por uma semana, do ano 27 até o ano 34. Mas, na metade da semana, ele faria cessar o sacrifício contínuo. O que é que Cristo fez na metade da semana, ou seja, no ano 31, e que deu fim ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento? Ele foi crucificado sobre a cruz. Então, Jesus morreu na metade da 70ª semana. Então, antes que terminasse a graça para o povo judeu, eles mataram a Cristo. E 3 anos e meio depois, apedrejaram Estevão. Com isso, eles selaram a sua rejeição ao convite divino. E no ano 34, o povo de Israel, que em todo o Antigo Testamento é o povo de Deus, agora deixará de ser a nação escolhida. E o Evangelho será levado pelo apóstolo Paulo aos gentios. O Evangelho agora foi dado a todas as pessoas. Pois bem, nós viajamos até o ano 34, 490 anos. Só que a profecia dizia que o santuário seria purificado depois que se passassem 2.300 anos. Agora é muito simples.
nós precisamos apenas pegar os 490 e subtrair dos 2.300. Se eu tenho 2.300 e tiro 490, quantos anos me sobram? 1.810. Se Estevão foi apedrejado no ano 34 e eu somo mais 1.810 anos, a que ano eu chego? 1844. Foi esse o cálculo que fez Guilherme Miller. Então, Miller chegou à seguinte conclusão: as 2.300 tardes e manhãs, elas se encerram no ano 1844. E é aí que Jesus vai voltar. Depois houve um outro amigo de Guilherme Miller, chamado Samuel Snow. E Samuel Snow continuou estudando essa profecia e chegou à seguinte conclusão: o dia da expiação em Israel era no 10º dia do 7º mês. Então ele pegou esta data do calendário judaico e comparou com o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, e ele chegou ao dia 22 do mês de outubro. Então Samuel Snow concluiu o seguinte: no dia 22 do mês de outubro do ano 1844, Jesus volta à terra, porque é a purificação do santuário. Esta mensagem de que Jesus voltaria foi o doce na boca que Jesus referiu-se para João. Ou seja, nós sabemos o dia da vinda dele e todos começaram com grande alegria esperar a volta do Senhor. Imagine se você soubesse que Jesus volta daqui a 1 ano, 2 anos exatamente. Eles começaram a preparar, eles fizeram as pazes com os inimigos, eles venderam tudo que tinham para pregar o Evangelho, eles se prepararam de todas as formas para que Jesus voltasse. Porque eles acreditavam, assim como Miller estava ensinando, de que a purificação do santuário de Daniel 8,14 era a volta de Cristo. Só que chegou o dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. Então aquela experiência doce na boca agora tornou-se amarga no estômago e Jesus não voltou. E esse evento ficou conhecido como o grande desapontamento millerita, porque Guilherme Miller pregou que Jesus voltaria e Jesus não voltou. Aqui está a fazenda de Guilherme Miller, onde ele morou por muitos anos e onde ele estudou o livro de Daniel por muito tempo. E aqui está a sepultura de Guilherme Miller, que morreu 5 anos depois. E quando eles perguntaram para Guilherme Miller, depois desse grande desapontamento, quando Jesus voltaria, a sua resposta sempre era a mesma: esse dia é hoje e hoje e hoje, até que ele venha. Então Miller interpretou mal a profecia. Ele acertou a data, junto com Samuel Snow, mas eles erraram o evento. A data de fato estava certinha. Algo aconteceria no final das 2.300 tardes e manhãs, que foi o dia 22 de outubro de 1844, mas não era a volta de Cristo. O que era então? O que diz a profecia de Daniel 8,14? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário lá em Israel era um dia de juízo para o povo, era o dia da expiação, era o Yom Kippur. Isso quer dizer que o dia 22 de outubro de 1844 não foi então a volta de Cristo, mas foi o início do juízo. E esta visão ficou mais clara no dia posterior. No dia 23 de outubro de 1844, um outro millerita chamado Hiram Edson, ele estava saindo de manhã da sua casa para confortar outras famílias que também estavam decepcionadas, como ele, porque Jesus não havia voltado, e enquanto ele caminhava por o meio de um milharal,
ele teve uma visão de Deus. E Deus mostrou para ele Jesus saindo do ofício de sacerdote para o ofício de sumo sacerdote. E então, Irã Edson compreendeu de que assim como no santuário terrestre tinha a administração do sacerdote e uma vez por ano a do sumo sacerdote, Jesus havia atuado como sacerdote até o dia 22 de outubro de 1844. E agora, Jesus passaria a atuar como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele começa a executar juízo. Quando terminar o juízo, é que Jesus volta. Então, o juízo do nosso planeta começou no dia 22 de outubro de 1844. E quando terminar esse juízo, Jesus voltará em glória e majestade. Agora eles entenderam a profecia. Isso quer dizer que nós estamos vivendo já o juízo de Deus. Ele já está em processo. Hoje, os casos estão sendo julgados para saber daqueles que aceitaram a Cristo, quantos estão permanecendo leais e fiéis, para então receberem a vida eterna. Até aqui tudo bem? Claro para vocês? Alguma dúvida? Apocalipse capítulo 10, verso 11, termina com uma ordem. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora eles entenderam de que a decepção que eles haviam passado em 1844 estava profetizada na Bíblia. E o versículo 11, quando diz, é necessário que ainda profetizem, agora os mileritas decepcionados se viram como um movimento profético. Jesus não voltaria nessa data, mas ele começou o juízo, e quando ele terminar o juízo, ele volta, e nós agora temos que profetizar, conforme Apocalipse 10, 11 está nos mostrando. Mara. Pastor, o senhor acredita que Jesus voltará somente depois que o Antigo e o Novo Testamento for pregado a todas as nações? Em Mateus 24, 14, Jesus falou assim, este evangelho do reino será pregado para todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus falou que o que vai ser pregado é o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É o evangelho conforme apresentado pelo próprio Cristo e pelos escritores do Novo Testamento. Este evangelho, ele se fundamenta em 8 pilares: encarnação, nascimento virginal, vida sem pecado, morte expiatória, ressurreição, ascensão, intercessão e segunda vinda. Então, na nossa visão, este é o evangelho eterno do reino. Então, quando as pessoas compreenderem sobre Cristo e seu ministério e entenderem que só Ele pode salvar, é aí que Ele então volta. Então, inclusive o Apocalipse, né? O Apocalipse faz parte desse evangelho. E aqui em Apocalipse 14, você está bem pertinho aí, olha o que diz o verso 6. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. O Apocalipse tem o mesmo evangelho. E nós vamos descobrir aqui, em Apocalipse 14, quando estudarmos esse tema, de que o evangelho de Apocalipse é o mesmo evangelho de Cristo. Por isso ele é o evangelho eterno. Ele fundamenta-se na obra que Jesus faz. E parte importante desta obra está agora acontecendo, quando Jesus está no santuário celestial, atuando como juiz e julgando aqueles que um dia o aceitaram como Salvador. Mas pastor, quem aceita Cristo também vai entrar em juízo? Sim. A palavra de Deus diz em Atos que todo ser humano um dia vai comparecer perante o juiz de toda a terra. Nós estamos sendo julgados
para saber se, uma vez aceitado Cristo como Salvador, se permanecemos firmes no caminho. E aqueles que estão permanecendo firmes, depois de aceitarem, eles serão declarados salvos. Se alguém aceita Cristo, mas abandona, esse é condenado. Sim, Daniel? Então, pastor, quem explicou realmente o acontecimento do juízo, do dia do juízo, foi o Irã Edson? Irã Edson Ele que explicou? foi quem compreendeu melhor o assunto. Ele se sentou com outros mileritas e eles então concluíram de que a data 22 de outubro estava certa. Só que não era a volta de Cristo, mas era o início do juízo no santuário celestial. Ah, entendi. Então foi ele que descobriu junto com Outros mileritas isso o que havia acontecido de fato. Ah, entendi. Então eles entenderam de que esta decepção que eles enfrentaram, ela já estava profetizada aqui em Apocalipse capítulo 10. E quando eles leram o verso 11, dizendo que é necessário que ainda profetizes, eles então se viram como um movimento profético e começaram a pregar as verdades da palavra de Deus, agora preparando o povo de fato para a volta de Jesus, só que sem uma data, porque eles então entenderam que Jesus havia declarado que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão somente o Pai. Então eles entenderam que Jesus voltaria em breve, mas eles não sabiam quando e nem podiam marcar nenhuma data mais. O que aconteceu desse movimento milerita? No dia 22 de outubro de 1844, o movimento milerita se desfez. E você tem então 3 segmentos. Um primeiro grupo de mileritas abandonou completamente a fé por causa dessa decepção e nunca mais quis saber de religião. Um segundo grupo de mileritas continuou marcando datas para a volta de Jesus, até que finalmente eles desapareceram. E um terceiro grupo de mileritas organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, os Adventistas do Sétimo Dia remontam sua origem ao dia 22 de outubro de 1844. E nós entendemos de que o nascimento de nossa igreja está atrelado ao Apocalipse capítulo 10. Nós deveríamos passar por esse desapontamento, então a igreja se iniciaria com uma missão profética. E qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho eterno, preparando o mundo para a volta de Jesus. Então nós entendemos que esse capítulo 10 de Apocalipse, ele se cumpriu na experiência milerita. Em maio de 1863, a igreja recebeu o nome Adventistas do Sétimo Dia e foi organizada como uma igreja mundial. E de lá para cá, a nossa tônica tem sido: breve Jesus voltará. E preparando um povo para a volta de Cristo, nós temos apresentado o Evangelho eterno conforme a Bíblia mesmo nos orienta a fazer. Por isso, essa experiência agridoce enfrentada por João em Apocalipse 10, ela representa a experiência que o povo de Deus passaria em 1844. E uma vez terminada a experiência de alegria e ênfase na volta de Jesus, quando houve o desapontamento, agora volta-se à compreensão de que 22 de outubro não era a volta de Cristo, mas o início do juízo. Isso quer dizer que Jesus, desde a sua ascensão até o ano 1844, atuou no santuário celestial como sacerdote. E a partir do dia 22 de outubro de 1844, para cá, ele atua como sumo sacerdote. Então nós podemos afirmar que nós estamos vivendo o grande dia da expiação. Nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E quando ele terminar, Jesus voltará à terra para buscar os salvos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 15, verso 8. Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário,
enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Por que é que o santuário se encheu de fumaça? Porque Jesus o deixou. E aqui diz que ninguém mais podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem as 7 pragas. Então os eventos serão os seguintes. Hoje Jesus está no santuário celestial. Ele é o nosso juiz. Ele também é advogado. Porque João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Então Cristo hoje acumula as funções de juiz e advogado. Mas ele é também juiz. E quando ele terminar a obra de juízo, ele vai deixar o santuário. E quando ele sai do santuário, o santuário se enche de fumaça. Ou seja, não tem mais intercessor no santuário. Quem está salvo, quem está perdido. E ele vem à terra para buscar os salvos. Então, toda essa trajetória do santuário, ela faz parte do plano de Deus. E o desapontamento milerita já estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Por isso, nós acreditamos estar vivendo os momentos finais do ministério de Cristo no santuário celestial. E quando ele sair do santuário, ele virá à terra para buscar a mim e a você. E a pergunta que eu te faço é: você está se preparando para recebê-lo? Você tem voltado os seus olhos para esse livro? Você tem gasto tempo com a palavra de Deus? Você está se preparando para o céu? Nós vamos ter agora uma música. E enquanto ouvimos essa canção, eu queria que nós pensássemos: estamos nós prontos para receber o Senhor, que volta em glória e majestade?
Foi isso que Deus fez com esse movimento milerita. Após essa grande decepção, eles estavam tristes, decepcionados, mas Deus restaurou esse grupo de cristãos que estavam machucados pela experiência do não retorno de Cristo e fez levantar um grande movimento profético. Hoje a Igreja Adventista está espalhada em mais de 200 países pelo mundo, com mais de 18 milhões de membros, todos pregando que breve Jesus voltará. E essa será a nossa pregação até que Ele venha. Estamos pregando o Evangelho eterno do Reino, conforme apresentado pelo Senhor Jesus Cristo e pelo livro de Apocalipse. E este Evangelho, uma vez conhecido, é que vai preparar os corações para o grande dia do seu retorno. Por isso, amigo, essa experiência do capítulo 10 de Apocalipse, ela nos ensina que Deus está no controle da história e nesse tempo do fim levantou um movimento profético para anunciar as verdades que por séculos haviam sido abandonadas pelo cristianismo tradicional. E eu e você somos convidados agora a conhecer e a viver este Evangelho. Se esse é o desejo do seu coração, viver o Evangelho puro de Cristo, vamos orar, pedindo que Ele nos ajude e nos abençoe. Pai querido, obrigado porque temos a Tua Palavra em nossas mãos e ela nos ensina que Deus está no controle da história. E a despeito das grandes decepções que o Teu povo passou no passado, nós entendemos de que Jesus breve voltará para estabelecer o Seu eterno reino de glória. E nós queremos ser cidadãos nesse reino. Por isso, prepare a todos nós para esse dia. Oramos em nome de Cristo. Amém. Na semana que vem, nós vamos nos reunir para estudarmos Apocalipse capítulo 12. E aí nesse capítulo vamos aprender sobre um dragão que persegue a mulher. O que isso representa? Eu te espero semana que vem no Bíblia Fácil. Que livrinho é esse que se encontra aberto na mão do anjo? Nós entendemos de que esse livrinho é o próprio livro do profeta Daniel. Por que esse livrinho é o livro de Daniel? Porque o livro de Daniel é o único livro da Bíblia onde, após ser escrito, houve uma ordem para que ele fosse fechado, selado. E agora aqui nessa cena do Apocalipse, nós temos a abertura do livrinho de Daniel, ou pelo menos ele já está aberto na mão de Cristo.